3442-8536. E pode comprar sem medo, pois o César Cassol garante. Para levar com Fiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco da Voz do Povo, a sua tribuna popular, todo dia, ao meio-dia, no seu rádio. Restabeleceu já, então, a internet? Bom, então eu quero pedir desculpas aí, mas a culpa não é nossa. A internet em Rondônia sempre foi uma grande porcaria. A gente realmente não sabe a quem recorrer, né? Então é preciso que a internet, enfim, as operadoras criem vergonha e coloquem uma internet que preste para a população, que pagam os olhos da cara, enfim. Bom, vamos lá então. O Antônio, eu vou registrar novamente, que as pessoas que eu registrei acabaram não ouvindo porque estava sem áudio. Mas aí é o Antônio Ferreira de Brito, o Marcelo Pinheiro, o Marcos Alves Paz, o Frank Giral, o Walter Fernandes, o Alex Júnior, a Márcia Lopes, o João Carlos Ribeiro, o Emilino Macedo, o meu amigo José Pedro Frazão, escritor de escola lá do Mato Grosso, ligado na Voz do Povo, Mato Grosso do Sul. O Eli Bezerra também está na Voz do Povo. O diretor da Rede Antena, de São Fernandes, se ligou com a gente agora. O Walter Fernandes, já falei. O Adonal, o Léo Paz, a Lauriane Natália, o Basílio, Zé Pedro Basílio, o Mauro Oliveira, o Afrânio Trajano, a Lu Pires. Quem mais está aqui conosco? A Miri Ayrton se ligou na Voz do Povo. O José Ironildo também se ligou com a gente. O Jean Fialho, o Adilson Siqueira, o professor, e tantas outras pessoas que estão ligadas aqui na Voz do Povo. Bom, vamos então, já com o áudio para quem está na internet, e muita gente já se ligou conosco. Vamos redundantemente começar a entrevista pelo início, perguntando então ao chefe do IBGE em Rondônia, qual é a população de Rondônia hoje, segundo o último censo? Hoje a população de Rondônia está aproximadamente 2 milhões, né? E no censo 2010 estava aproximadamente 1 milhão e 800, né, mais ou menos. Então, já passaram praticamente 10 anos, tivemos... O último censo foi quando? 2010, censo demográfico. Depois não teve outra tabulação. Era para termos a contagem da população em 2016, mas por questões orçamentárias não houve, e tivemos apenas o censo agropecuário, que tratou apenas da produção agropecuária. Eu vou já chegar na situação, mas eu quero ainda mais falar de gente ainda. Bom, considerando então que essa população, ela sofreu considerável aumento em vista de que foram instaladas 2 usinas aqui no estado de Rondônia. Primeiramente, eu gostaria de saber, como geógrafo, qual é a sua opinião sobre a construção dessas usinas, o impacto populacional delas. A vinda dessas usinas pode ser analisada sobre 2 aspectos, né? Os aspectos positivos voltados para a parte econômica do estado, geração de emprego e renda. Geração de emprego e renda, deu uma dinamizada na economia do estado, principalmente do município de Porto Velho, né? Mas os aspectos negativos foram a questão do colapso dos equipamentos, do atendimento do equipamento público.
né? Inchaço populacional e aumento vertiginoso nos hospitais públicos também, né? Isso, em função em que pese o município ter recebido grandes verbas, né, grandes indenizações, mas o poder público não acompanhou compensações, isso. Mas o poder público não acompanhou, né, essa demanda, o atendimento, né, referente ao atendimento, ele não acompanhou. Isso nota-se pela estrutura que nós temos hoje, os equipamentos públicos voltados ao atendimento de saúde e tal. Mas a dinâmica populacional foi bem considerada, né? O município de Porto Velho deu um grande aumento na população. O IBGE tabulou mais ou menos quantas pessoas vieram para cá? Em parte, não foi tabulado, porque isso não é objeto do IBGE, até porque no IBGE, na metodologia do censo, nós temos o conceito de morador. Então o IBGE ele trata apenas do morador. Mas tem que mensurar mais ou menos? Não. 50 mil? Isso ficou apenas no banco de dados que os próprios empreendimentos passaram para o poder público, né? Então, o que nós temos que enfatizar? Que a metodologia do IBGE, ela filtra o território temporário para que isso não mascare, né, quantitativo populacional de determinadas áreas, e principalmente em áreas que têm grandes empreendimentos, que são responsáveis por uma mobilização de grande número de pessoas. Mas não tem essa ideia de quantas pessoas chegaram por aqui, não? Olha, nós, por levantamentos paralelos, e aí com base também em estudos da academia, o canteiro de Giral trouxe aproximadamente 30 mil pessoas, o canteiro de Santo Antônio aproximadamente 15, 20 mil pessoas. Então isso foi um incremento na população local de Porto Velho, né? Um aumento direto aí dessa população. Isso multiplica-se por 3? Trouxe família, trouxe mulher, trouxe filhos. Pois é difícil mensurar isso, porque não houve um levantamento institucional em cima disso, né? Mas pode-se estimar, né? Bom, voltando-se à questão populacional ainda, fala-se que Rondônia tem mais mulheres do que homens. Segundo o IBGE, isso é verdadeiro? É fato? Nós temos até um banco de dados que no censo de 2010, no censo de 2001, o município de Buritis, né, foi o município que mais tinha a proporção mulheres para homem, chegava em torno de 12 mulheres para um homem no município de Buritis. Ou 12 homens para uma mulher, desculpa. Mais homens do que mulher. Muito mais homens que mulher. Isso. Em função de que isso? Provavelmente o Buritis, na época, tinha todo um trabalho, um processo de migratório, né, e normalmente os homens iam mais para trabalhar e não levavam as famílias, né? Então, quando o censo passou lá em 2001, né, houve esse não levar as famílias, vai construir as famílias lá, né? Isso, em tese sim, né? Em tese sim. Então, o IBGE, como você percebe, ele acompanha essa dinâmica populacional, né, esse crescimento populacional, e isso é interessantíssimo para a formulação de políticas públicas, por exemplo. Certo? Muito bem. Então, das questões relacionadas ainda à questão da população, o município de Rondônia que mais explodiu demograficamente é, então, Buritis. Seguido de quem? No início dos anos 2000 foi Buritis. Depois? Aí depois, acredito que Cujubim, né, teve uma explosão populacional, e os municípios, isso dos anos 2000 para cá, né? A população dos municípios do eixo da BR-364 houve um crescimento normal, né? E esses municípios mais retirados da BR-364, que são as zonas de expansão de ocupação, foram os que mais cresceram populacionalmente. Bom, voltando à questão das usinas do Madeira, antes dessas usinas serem construídas, foi feito um estudo com a empresa chamada EIA-RIMA, né? E eu gostaria de saber, o superintendente do IBGE de Rondônia, o chefe do IBGE de Rondônia, como geógrafo, esse estudo foi compatível com a prudência do que eles encontraram? Na verdade, um empreendimento dessa magnitude ele é dividido em duas fases. Você tem a fase de planejamento, né, a fase de licenciamento, né, e aí a gente... eu consigo falar com propriedade, porque pela universidade nós participamos, né, dessa fase de licenciamento, fazendo diagnóstico socioeconômico, e que na época foram utilizadas certas metodologias do IBGE, como o cadastro de endereço para fins estatísticos. E isso
compôs o EIA-RIMA depois. Né? O EIA-RIMA é estudo de impacto e o relatório de impacto ambiental. Né? Ao longo da calha do Rio Madeira, de Porto Velho até a Ponta do Abunã, foram recenseados todos os moradores e que teve todo o seu levantamento de patrimônio imobiliário, toda a parte de diagnóstico, educação, saúde, acesso à sua propriedade por estradas municipais, estaduais ou federais. Então, tudo isso foi levantado, tudo isso foi abordado, né, e analisado. Né? Então, isso deu todo um panorama, né, das características locais, das características socioeconômicas locais. O impacto dessas usinas, certamente, não só foi na capital. Como é que se pode mensurar o impacto delas no município de Rondônia? Com certeza, um empreendimento dessa magnitude, onde quer que ele seja construído, traz impactos, né, positivos ou negativos. Eu acredito. Eu vou reformular a pergunta. Apesar de ser na capital, o que impactou nos municípios de Rondônia? Ora, impactou na parte da própria visibilidade do estado de Rondônia no cenário nacional. Né? Você tem 2 hidrelétricas que fazem parte de um complexo de geração de energia que gera energia para mais de 40 milhões de brasileiros. Então, isso coloca a Rondônia no cenário nacional. Então, eu vejo esse impacto, principalmente nesse aspecto, né, da visibilidade do estado de Rondônia no cenário nacional. São 12 horas e 28 minutos, mande mensagem para nós, 993-17-27-15. Agora há pouco, eu vou conversar com uma pessoa num órgão público aí, e ela se referia à questão do êxodo rural. As pessoas, o Estado, município, precisa que se crie uma infraestrutura para manter aquele garoto que está começando como se diz por aí, ficar taludinho, já quer ter as coisas dele, enfim. E nesse sentido, o IBGE, ele mensura isso, a fixação do homem do campo no campo, com infraestrutura ou não, ou o garoto vem para a cidade, ou o pai não dá a estrutura para ele se manter lá. Como é que o IBGE vê isso? Na verdade, o IBGE ele se responsabiliza em monitorar, em quantificar essa população que está saindo do rural e para o urbano, saindo do urbano e para o rural. Nós temos nossas classificações de setores censitários, né, com codificação de urbano e codificação de rural. E isso, comparando de um censo para o outro, você consegue comparar essa mobilidade populacional, né, nesses aspectos territoriais, urbano-rural, rural-urbano. Né, e o poder público, o gestor público, que é responsável, o legislador responsável por políticas públicas, é que seria o responsável por usar esses dados para estabelecer políticas públicas e estabelecer um padrão, né, de uso da terra para que consiga consolidar esse estudante ou esse jovem que saiu para estudar na cidade e que ele retorne para o rural. Né? Então, o que nós temos como responsabilidade social é fazer esse monitoramento, montar esse banco de dados georreferenciado, diga-se de passagem, né? Todo domicílio ele tem o seu ponto georreferenciado pelo sistema GPS, e os questionários e toda a informação ela é geolocalizada, e isso facilita, né, o gestor público, desde a esfera municipal até a esfera federal, em saber onde é que está como é que está, quais os aspectos dessa mobilização populacional, dessa mobilidade populacional. Bom, eu vou fazer um intervalo, mas eu queria pedir ao amigo ouvinte da capital, do interior do estado, desse momento, ligado na Voz do Povo, para mandar sua mensagem para a gente, fazer os seus questionamentos. Essa é uma entrevista de interesse social. Então, portanto, mande mensagem para nós. Porto Velho e Rondônia hoje são polos universitários, né? Quem não se informou está correndo atrás, então, do seu canudinho. Portanto, as pessoas estão hoje ligadas na informação. A gente observa aí, desde das pessoas com pouca instrução, ficam perguntando. A sua empregada lhe pergunta, essa questão, soube disso? Quer dizer, ela já está também se colocando. Deixa eu registrar aqui o Roger Lima, o José Ironildo já falei, o Jean já falei, o professor Adilson, um abraço, professor Adilson, a Carléo Sá, o José Monteiro, o José de Oliveira, o Gilberto Teixeira e o Marcelo da Márcia. Boa tarde, Marcelo. Um abraço. Gilberto Teixeira também. E o Roberto Carlos da Costa Moura também se ligou na Voz do Povo.
Vou fazer um intervalo. Para você que se ligou agora, eu estou com o chefe de IBGE de Rondônia, Luiz Cleiton Lobato. Eu volto já. Você está ouvindo a voz do povo. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. Agora o agricultor já pode ficar tranquilo, pois com a parceria do Grupo César Cassol Calcário, a produção cresce e aparece. Estou falando de um calcário com excelente qualidade, que corrige o solo, valoriza o seu fertilizante e multiplica a produtividade. Ligue e comprove. 3442-8536. E pode comprar sem medo, pois o César Cassol garante. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo, com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia o empreendedor rural a tornar o seu sonho realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. Estamos de volta com o segundo bloco da Voz do Povo, a sua tribuna popular todo dia, ao meio-dia no seu rádio. Hoje, com um assunto sempre de interesse social, com a presença do chefe de IBGE de Rondônia, Cleiton Lobato. No bloco anterior, nós já colocamos aqui as questões relacionadas às usinas do Rio Madeira. Perguntamos da população, segundo o último censo e o que se pode presumir agora, aproximadamente 12 milhões de habitantes, né? 2 milhões, né? 2 milhões de habitantes em Rondônia. Bom, dessa população de Rondônia, quanto reside na área rural do ponto de vista de percentuais? Hoje, 34% urbano e 16% rural, mais ou menos. Bom, eu gostaria agora saber sobre as questões relacionadas à questão ambiental. Já falei dos impactos e tudo mais, mas o que se produz mais em Rondônia, segundo o IBGE? Sem dúvida, o que se produz mais é pecuária. É pecuária e depois os grãos, né, dinamizando aí entre soja, milho, sorgo. Tem números? Não, são números bem complexos e, de certa forma, a gente termina não entrando em detalhes, mas na parte geral. Mas voltando um pouco à questão das hidrelétricas, essa parte da calha do Madeira, devido a esses dois empreendimentos, foi ocasionado uma dinâmica muito grande populacional, principalmente no distrito de Jaci-Paraná e Mutum, Paraná, né, em função do deslocamento de grande parte dessa população que mora às margens do Rio Madeira, e foi alterado completamente o sistema produtivo dessa região. Então, onde você tinha
pecuária passou a ser outras culturas, né? Então, em Porto Velho, teve uma dinamização muito grande do sistema produtivo, e nos últimos 10 anos a gente tem acompanhado o aumento assim, considerado, né, do efetivo bovino no município de Porto Velho. Então, é o maior rebanho do estado. Mas a extensão territorial talvez seja maior também, né? Também. Proporcionalmente, eu acho que Jaru é o município com maior rebanho, né, aproximadamente, eu acho que Jaru. Mas no estado de Rondônia, a pecuária, né, a criação de bovinos, né, a pecuária é o que predomina em termos de produção. O presidente Bolsonaro acenou com a possibilidade de asfaltar a BR-319. Do ponto de vista de impactos, em qualquer que seja a série de impactos que isso vai ocasionar, o que o IBGE imagina dessa situação e o professor nessa situação? O IBGE vai ficar, na verdade, nessa... cabe ao IBGE esse monitoramento dos aspectos populacionais, né, o aspecto migratório, principalmente no estado do Amazonas e no estado de Rondônia. Né, a região de Humaitá, Lábrea, Porto Velho, Canutama, Apuí, Manicoré, o sul do município de Manicoré. Né, então, esses são os municípios que vão ser diretamente influenciados, né, a ocupação desses municípios, o aumento populacional desses municípios, podem ser diretamente influenciados com a viabilidade, né, do transporte nessa rodovia. A rodovia já é aberta, a rodovia já existe, ela já é utilizada, mas nos últimos 20 anos está sendo subutilizada, né? Na verdade... Não tem asfalto, isso, podemos dizer que subutilizada em função da falta de pavimentação, né? Em parte dela. Né? Dos 820, mais ou menos, 830 quilômetros dela, nós temos aí em torno de 50% asfaltado e 50% não pavimentado. Há como se mensurar, por exemplo, via IBGE, a população rural, hoje em Rondônia, de propriedades rurais, as propriedades rurais, tem como mensurar? Já há um estudo georreferenciado sobre isso, né? Sim. Nosso censo agropecuário, que ocorreu em 2017-18, visitou aproximadamente 93 mil propriedades rurais. Isso foram as propriedades que foram visitadas pelo IBGE. Mas, segundo dados da SEDAN, segundo dados do setor de geoprocessamento da SEDAN, nós temos aproximadamente 115 mil propriedades rurais. Né? Só que, pela metodologia do censo agropecuário, nós visitamos apenas propriedades rurais que se caracterizam como estabelecimentos agropecuários. Ou seja, que tem produção agropecuária. Então, aquele sítiozinho de final de semana, aquela chácarazinha que o proprietário só visita com a família. Não, apenas estabelecimentos agropecuários que têm produção. Então, pela metodologia do censo, nós só visitamos esses estabelecimentos agropecuários. Então, todo estabelecimento agropecuário é uma propriedade rural, mas nem toda propriedade rural é um estabelecimento agropecuário. 12 horas e 40 minutos, mande mensagem para nós. Vamos lá atender o ouvido do programa, o Walter Fernandes se ligou com a gente, mas o som já foi retornado, já foi restabelecido aqui. Um abraço, o Mauro também reclamou aqui, mas já está tudo ok. Vamos ver quem está aqui. O Zé Ironildo também se colocou aqui, deixa eu ver o que o Ironildo pede aqui. Ele faz uma pergunta aqui embaixo, mas já eu encontro aqui, demora a tela. O meu ilustre Otomar Nascimento está nesse momento lá em Ariquemes, ligado na Voz do Povo, está ligado no programa, eu agradeço a gentileza. Bom, o Gilberto Teixeira também, o Marcelo da Márcia, a minha conexão já foi restabelecida, mas o Ironildo faz uma pergunta que eu estou tentando encontrar aqui. O programa ao vivo tem essas coisas aqui, é sobre a população de Jaci, Paraná. Qual é a população de Jaci? Hoje a população de distrito, ela tem uma certa dificuldade de ser publicizada, porque ela é publicada por município, a população é publicada por município. Então, nós temos uma característica de inventariar a população, de identificar a população por setor censitário, e como não tivemos a contagem da população em 2017, há uma defasagem muito grande, né, no resultado dessa população de Jaci. Mas estima-se, com base no monitoramento de determinados setores censitários que estão no ciclo da PNAD contínua, que é uma das pesquisas nossas,
que a gente monitora os aspectos socioeconômicos, estima-se em aproximadamente 14.500 habitantes, aproximadamente. Né? Considerando que parte de União Bandeirantes está em Jaci, a parte rural de União Bandeirantes está em Jaci, Paraná, e a parte urbana de União Bandeirantes está em Mutum, Paraná. Então, a gente está, eu estou considerando apenas a área urbana de Jaci, Paraná, e a área rural de Jaci, Paraná. Ouve-se falar muito que a comunidade evangélica tem avançado bastante em se relacionando com a católica. Hoje há como se mensurar isso, segundo o IBGE? Aumento, diminuição? Só no censo, né? No censo a gente vai conseguir dar uma atualizada. Né, tem mais católicos que evangélicos, evangélicos católicos? Tem a máxima que o pessoal considera que tem mais evangélicos do que católicos. Mas mais evangélicos? Mas não consigo. Será? Eu não consigo te afirmar isso. Né? Nós já ouvimos outros estudos paralelos que Rondônia é o segundo estado com maior população evangélica do Brasil, atrás apenas do Rio de Janeiro, mas isso são dados informais, né? A gente não consegue oficializar isso. Eu custa acreditar, mas vamos lá então. Bom, vamos para adiante aqui, eu vou ver quem mais está ligado aqui na Voz do Povo. Eu já falei do Gilberto, o Carlos Henrique Alves se ligou agora, o França Filho, meu amigo Salinha Evangelista, e tantas outras. Evandro Reis também se ligou na Voz do Povo, o Paulo Valente e tantas outras pessoas que estão ligadas aqui na Voz do Povo. Vamos ver o que pensa aqui o ouvinte sobre o que estamos debatendo aqui na Voz do Povo. Vamos ver então. Bom, a Cleo está ligada na Voz do Povo em Ariquemes. Ela cumprimenta a mim, cumprimenta o chefe do IBGE de Rondônia e diz assim: ela nunca recebeu o IBGE na casa dela. Ela mora a vida inteira em Rondônia e nunca recebeu desde que nasceu. Por quê? Olha, isso pode acontecer. Né? Nós temos uma abordagem censitária de 10 em 10 anos. Nós temos uma abordagem amostral, que são nossas pesquisas contínuas. E aí tem várias pesquisas conjunturais que ocorrem em um determinado período de tempo, que são amostrais, ou seja, nem todos os domicílios são visitados. Mas no censo, a priori, a metodologia coloca que todos os domicílios devem ser visitados. O que pode ter ocorrido são várias hipóteses. Ou realmente ela não foi visitada, ou na hora que o recenseador passou no domicílio, o domicílio estava fechado e não deu tempo de retornar, ou quando ele passou, outra pessoa que atendeu um recenseador e prestou as informações. Isso ocorre bastante também. Muito cidadão alega, o IBGE não passou. E aí, quando a gente vai lá nos dados, no banco de dados e tal, o IBGE passou, mas quem respondeu foi a esposa, foi o marido, foi o filho maior de 14 anos, ou foi um amigo, ou alguém que mora no domicílio, e aí aquele cidadão que não foi entrevistado alega que o IBGE não passou. Há como mensurar o número de domicílios em Rondônia hoje? Hoje, aproximadamente, tem 761 mil domicílios, aproximadamente. Em todo o estado? Em todo o estado. A capital tem como avaliar isso? A capital está em torno de 430 mil domicílios. Vamos para adiante aqui, o Ronaldo Medeiros está em Campeiro de Amari, ligado na Voz do Povo, e cumprimenta aqui o chefe do IBGE de Rondônia e pergunta: qual é o município que mais cresce em Rondônia hoje? Olha, o município que mais cresce hoje está ali na parte de Cujubim, ou Buritis, né, próprio Porto Velho. Esse crescimento é baseado em que elementos de convicção? Olha, é baseado em processo migratório, transferência, né, sistema produtivo. Um sistema produtivo vai ocupando uma determinada área e vai botando aquele sistema que estava consolidado ali para outro lugar. A questão também do preço da terra, né, a questão de oportunidades mesmo, oportunidades de emprego e renda. Vamos para adiante aqui, atender a Sua Excelência, o ouvinte da Voz do Povo. Em relação às queimadas, o IBGE tem alguma coisa a ver com levantamentos aqui? Não. Pergunta o João Carlos. Ele não faz parte dos produtos do IBGE, né, não faz parte. O IBGE trabalha apenas, pelo menos o IBGE de Rondônia, ele não tem o setor de recursos naturais aqui, e o IBGE de Rondônia ele trata apenas das questões populacionais, socioeconômicas e de produção industrial e agropecuária.
O Tadeu está ligado na Voz do Povo. O Tadeu está ligado no município de Cacoal. Em Cacoal, ele está na Rádio Antena de Cacoal. Deixa eu ver o prefixo aqui da Rádio Antena lá de Cacoal, é 96.5 lá em Cacoal. E ele diz assim, em termos populacionais, os maiores municípios são, a pergunta dele. Em termos populacionais, os maiores municípios, em Porto Velho, de Paraná, Ariquemes, Cacoal, então são os quatro maiores municípios aí. Vamos ver quem mais está aqui na Voz do Povo. O Antônio Carlos está ligado na Voz do Povo. O Antônio está residindo, ele diz assim, estou residindo agora no município de Cacoal. Qual é a peculiaridade maior de Cacoal no que diz respeito à produção? Seguindo a tendência estadual, a produção pecuária de Cacoal é bastante, que predomina. Porém, você tem a agricultura familiar, né? O centro do estado, ele predomina pequena, média propriedade, ou seja, você não tem problemas de concentração fundiária no centro do estado, né? Então, a agricultura familiar também tem uma grande expressividade e que abastece essas cidadezinhas aí com a sua produção, né? Mas a pecuária como um todo, em que pese predominam as pequenas e médias propriedades, a pecuária é que predomina nessa região. Vamos continuar a atender sua excelência ouvinte da Voz do Povo. A Marília está ligada na Voz do Povo, cumprimenta a mim e diz assim, a cidade de Porto Velho, a população da cidade de Porto Velho, em relação aos demais municípios do estado, o que diferencia? Então, olha, a população do município de Porto Velho, como nós sabemos, Porto Velho, a produção agropecuária, ela não tem grande expressividade na renda da população de Porto Velho. A área rural é caracterizada por grandes propriedades, né, tirando do entorno da cidade de Porto Velho, e a cidade de Porto Velho em si, a economia, a renda, ela é baseada no salário. Né, a economia do contra-cheque foi embora. Ela é predominante no salário como um todo, aí tanto do setor privado quanto da parte... Segundo o IBGE, a matriz econômica da capital é o quê? Ainda é baseada na questão do empreguismo público. No empreguismo ou público e privado. O professor Tacílio, da Universidade Federal de Rondônia, teve aqui e disse que agora é serviço, segundo a universidade levantou. O IBGE tem esses dados, não? Podemos dar uma olhada, mas eu acredito, né, com base nas informações que eu tenho coletado, que a gente tem trabalhado, até mesmo junto com a academia, junto com a universidade, eu acredito que serviço ainda está, o maior aumento pode ser serviço, mas eu acho que ainda predomina a questão do salário ainda. Bom, eu vou para o intervalo, eu volto com o último bloco da Voz do Povo, abraçando aqui o meu ilustre Paulo Valente, e a Odete Cavalcante, que está nesse momento lá em Jaru, ligada na Voz do Povo. Eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499.
Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia o empreendedor rural a tornar o seu sonho realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. Agora o agricultor já pode ficar tranquilo, pois com a parceria do Grupo César Cassol Calcário, a produção cresce e aparece. Estou falando de um calcário com excelente qualidade, que corrige o solo, valoriza o seu fertilizante e multiplica a produtividade. Ligue e comprove. 3442-8536. E pode comprar sem medo, pois o César Cassol garante. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. De volta a Voz do Povo em seu último bloco aqui nos 103.1 na capital de Rondônia, em todo o interior do estado, através da rede Antena Hits. Hoje, o convidado é o chefe do IBGE de Rondônia. Estamos debatendo as questões relacionadas à tabulação das atividades do IBGE no que se relaciona à população, emprego, renda. Já falei do impacto das usinas aqui na vida de Rondônia, os problemas ambientais gerados, enfim. E eu estou atendendo nesse momento o ouvinte da Voz do Povo que se posiciona com a intensidade que a gente espera aqui no programa. Vamos para adiante aqui, ver quem mais está aqui conosco. A jornalista Vitória Bacon cumprimenta o chefe de IBGE de Rondônia e bate palmas para a sua entrevista. Um abraço, Vitória. Vamos para adiante aqui, ver quem mais está aqui conosco. A Cléo, já falei. O Zé Carlos está na Embratel aqui na cidade de Porto Velho, me cumprimenta pelo programa, o programa está muito bom, dizendo ele, e diz assim: no que diz respeito à natalidade e mortalidade, quem morre mais homem, mais mulher em Rondônia? Olha, segundo nossos dados, o homem tem uma taxa de mortalidade 5 vezes maior do que as mulheres. Os homens morrem mais? Morrem mais, né? São mais apreensivos para a morte? Aí tem algumas variáveis aí que tem que ser analisada com uma maior precisão. O que pode, digamos assim, mensurar o tabulado dessas mortes? Por que mais homem? Por que o homem morre mais? Está na área, está nos jovens, está na meia-idade, está nos idosos? Isso foi calculado aí na faixa etária aí dos 16 aos 29 anos e provavelmente, né, podemos aí inferir que em função desses jovens estarem aí na frente de trabalho, mais afoitos, então tem algumas variáveis que a gente pode elencar e tem que ter um estudo mais aprofundado sobre isso, né? Bom, a Maria de Fátima está ligada na Voz do Povo, batendo palmas para o programa e perguntando no que diz respeito à população infantil em Rondônia. Tem crescido? Tem crescido. A nossa taxa de natalidade aí está em torno de 1,74 filhos, né, por mulher. Então, isso é a nossa característica aí da taxa de natalidade. 1,74, quase 2 filhos, é isso? Isso, quase 2 filhos por mulher. Vamos para adiante aqui. Maria de Fátima, o Marco Aurélio está ligado na Voz do Povo e pergunta assim, sobre a idade das pessoas, qual que é a média de morte das pessoas hoje aí? Hoje é aproximadamente 78 anos. Isso em nível de Brasil ou em nível do estado aqui? Em nível de Brasil. Vamos ver quem mais está aqui conosco. O Osmar Pereira. O que diferencia Porto Velho dos demais municípios? Já foi perguntado, mas se quiser responder. Porto Velho, enquanto capital, sempre tem uma representatividade maior. E nós temos uma característica territorial do nosso município, que é a sua extensão, né? A gente tem um município imenso, que tem aproximadamente quase 800 quilômetros de um extremo ao outro,
Então, isso é uma característica interessante no município, fica mais difícil para a gestão pública. O próprio IBGE é um desafio tremendo, fazer os levantamentos de campo, fazer toda a parte de abordagem dos domicílios, mas a gente consegue, né? O censo agropecuário foi um desafio em tanto, porque ele aconteceu na época das chuvas, mas nós alcançamos a todo o território do estado de Rondônia, né? Chegamos aos rincões do estado de Rondônia, e o município de Porto Velho nos colocou um desafio bastante assim, proveitoso, porque a gente conseguiu identificar, conseguimos mapear todas as propriedades rurais, né? E no censo demográfico a gente está na expectativa de também alcançar todo o território do município de Porto Velho. A Solange Silva está na Voz do Povo. Muito obrigado a Solange, o Davi Henrique, o Francisco Pompeu, a Irani Elias. Parabéns pelo excelente programa, muito obrigado. Vamos para adiante aqui, quem mais está na Voz do Povo? Meu amigo Antônio Carlos Calegário se ligou no programa, eu agradeço a gentileza dele. O Luiz Cleiton está dizendo assim, excelente profissional, Luiz Carlos Calegário. O Herbert Lins se ligou na Voz do Povo, muito obrigado. O João Cipriano da Silva cumprimenta o programa, está gostando da programação, e eu agradeço a gentileza dele, e ele diz assim, no que diz respeito à idade, ele colocou 78 anos em Rondônia ou no Brasil? A média Brasil, né? A média Brasil e a expectativa de idade do brasileiro, né? O envelhecimento do brasileiro hoje, eu gostaria de discorrer sobre isso, tanto nas cidades quanto no campo. Isso é um problema que está sendo tratado, a gente nota, nós notamos aí o grande debate na mídia nacional referente a esse envelhecimento, é uma tendência natural, então nós estamos acompanhando esse debate sobre a previdência social, que esse envelhecimento ele impacta diretamente na questão da previdência social, né? Então o IBGE é responsável por monitorar esses aspectos da população, nessa questão da idade, média de idade, né? A questão da população que está na ativa, né? Então isso é a importância dos censos, né? A importância das pesquisas contínuas do IBGE, né? Nesse monitoramento, e isso fomenta o gestor público a determinadas decisões e fomenta esses debates também. Né? Você ir para um debate desse sobre expectativa de vida, né, sobre envelhecimento, sobre idade ativa do cidadão, sem esses dados, não tem como você ter um debate legítimo, não tem como você ter um debate coerente. Na relação IBGE e Estado de Rondônia, há, por exemplo, hoje uma parceria do IBGE com o Estado em levantamento dos municípios de uma forma em geral, para que sejam formuladas políticas públicas? Como é que se dá essa relação? Como é que se trava essa relação? Perfeito. Nós temos um convênio que ele já está em andamento há mais de 7 anos com o governo do Estado de Rondônia. Sai governo, entra governo e a gente continua com esse convênio, né? E daí é uma iniciativa da nossa presidência, manter esse convênio sempre ativo com os estados, né? Aqui no estado de Rondônia, o convênio ele é direto com a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, né, com a CEPOG. O que vocês oferecem para ele? E o produto desse convênio, as tratativas desse convênio, é para que seja monitorado e ajustado os limites municipais, para que os municípios sejam orientados sobre a gestão do território, né? E também nós conseguimos, a partir desse convênio, tratar de questões mais paralelas, como o plano diretor, né? Como o monitoramento dos bairros, e isso fomenta o gestor público municipal, fomenta aquele prefeitozinho daquele município pequeno que não tem aquela estrutura de cartografia, de geoprocessamento, não tem aquela estrutura de profissionais, de técnicos que garantam a ele uma gestão territorial precisa. Então a gente consegue, a partir desse convênio, subsidiar essas prefeituras, essas pequenas prefeituras, né, para uma melhor gestão. Bom, estamos chegando ao final do programa e eu quero agradecer a presença do Cleiton Lobato, o chefe do IBGE de Rondônia, que me deu o prazer de vir ao programa. Muito obrigado.
A última consideração, o censo demográfico está chegando, 2020 é o ano do censo demográfico, e eu gostaria de pedir o apoio, pedir a contribuição de toda a população do estado de Rondônia, que receba os nossos recenseadores. Isso é importantíssimo. Como é que eles vão identificados? Eles vão identificados com jaleco, com colete, com boné, eles vão devidamente identificados com crachá. O IBGE ele vai fazer uma campanha de divulgação, né, dessa operação censitária. Isso é muito importante para o Brasil e a gente conta com o apoio da população e retratar o Brasil, retratar suas realidades, isso faz com que o gestor público tenha um fomento, tenha os dados reais e atuais para a gestão pública. Muito obrigado, hein? Estando a presença do meu amigo e freguês do programa, Jorge Alahar, que me dá o prazer de estar aqui também. Muito obrigado a todos pelo prestígio da audiência, a todos nós, a continuação desta tarde muito feliz. Até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente. A Voz do Povo. De volta amanhã, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento. Colégios Classe A. Fazendo da educação a ponte para o sucesso. Rodizan. Há 30 anos pedalando com você na estrada. rondonoticias.com.br